Seja muito bem-vindo a mais uma aula da Escola Bíblica Dominical. Você está aqui nesse ambiente de ensino e estudo das Escrituras. Nós estamos ministrando já há algum tempo os 10 mandamentos. Se você quiser nos acompanhar, você é nosso convidado. Todas as outras aulas estão aí já postadas no canal. A gente tem uma aula de introdução ao Pentateuco. Temos também já do primeiro ao quarto mandamento. Também temos mais 2 aulas referentes à idolatria. E agora nós estamos entrando já no 5º mandamento. Você é nosso convidado, é um canal dedicado ao estudo e ensino das Escrituras. E se você quiser nos acompanhar, você é muito bem-vindo. Nós, como de costume, vamos começar lendo a Escritura Sagrada. Os 10 mandamentos, eles se encontram lá no livro de Êxodo, capítulo 20. Se você tem uma Bíblia aí com você, eu te convido a, juntamente comigo, abrir para que a gente possa meditar na Santa Escritura. Diz assim a palavra de Deus, Êxodo, capítulo 20, Êxodo, o 2º livro da Bíblia. Lá no capítulo 20, a gente vai ler, eu vou ler do versículo 1 ao versículo 17. Então você abra sua Bíblia aí e me acompanhe na leitura da Escritura. Diz assim: Então falou Deus todas estas palavras: Eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Não terás outros deuses diante de mim. Primeiro mandamento. Não farás para ti imagem de escultura, nem semelhança alguma do que há em cima nos céus, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Não as adorarás, nem lhes darás culto, porque eu sou o Senhor teu Deus, Deus zeloso, que visito a iniquidade dos pais nos filhos, até a 3ª e 4ª geração daqueles que me aborrecem. E faço misericórdia até 1000 gerações daqueles que me amam e guardam a mim, aos meus mandamentos. Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, porque o Senhor não terá por inocente o que tomar o seu nome em vão. Esse é o 3º mandamento. Lembra-te do dia de sábado para o santificar. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra, mas o 7º dia é o sábado do Senhor teu Deus. Não farás nenhum trabalho, nem tu, nem teu filho, nem tua filha, nem o teu servo, nem a tua serva, nem o teu animal, nem o forasteiro, das tuas portas para dentro. Porque em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra, o mar e tudo o que neles há. E ao 7º dia descansou. Por isso o Senhor abençoou o dia de sábado e o santificou. Esse foi o 4º mandamento. Hoje, o nosso 5º mandamento. Honra teu pai e tua mãe, para que se prolongue os teus dias na terra que o Senhor teu Deus te dá. 6º mandamento, não matarás. 7º, não adulterarás. 8º, não furtarás. 9º, não dirás falso testemunho contra o teu próximo. 10º mandamento, não cobiçarás a casa do teu próximo. Não cobiçarás a mulher do teu próximo, nem o seu servo, nem a sua serva, nem o seu boi, nem o seu jumento, nem coisa alguma que pertença ao teu próximo. Vamos orar? Senhor, essa é a tua palavra, esse é o teu povo que te escuta. Eu te peço a Deus que tu mantenha, Pai, toda essa gravação em ordem, tranquila, para que, ó Deus, tudo corra e concorra para a tua honra e para a tua glória. Em nome de Jesus. Amém. Como eu disse, nós estamos, então, nesse ambiente de escola bíblica dominical, ainda estamos em tempo de pandemia. Talvez se você esteja vendo esse vídeo alguns anos à frente, nós estamos em 2020. Em 2020 nós enfrentamos uma das maiores tragédias modernas da humanidade, que foi essa pandemia. Uma tragédia que trouxe à luz a nossa incapacidade de lidar com coisas que nós achávamos que conseguiríamos lidar. Também colocou em evidência a falta de coordenação e sabedoria de muitos dos governantes, digo isso em âmbito mundial, e trouxe sobretudo, para o nosso coração, temor e tremor de que aquilo que era absolutamente estável, fixo, foi derrubado, foi abalado, e tudo isso trouxe a nós um certo temor sobre as realidades que nós achávamos que tínhamos razoavelmente controladas. Mas esse período tem sido um período também rico, porque a Igreja de Deus tem se colocado a falar e tem utilizado esse meio extraordinário que é a internet para comunicar
a Escritura Sagrada. Esse é mais um desses canais. Meu nome é Daniel, sou membro da Igreja Presbiteriana do Brasil, congrego na Igreja Presbiteriana do Guará 2, aqui em Brasília, e sou professor da Escola Dominical aqui. Nós resolvemos, então, disponibilizar essas aulas da nossa classe, Lei da Perfeita Liberdade, que procura abordar os 10 mandamentos com algumas aplicações modernas desse texto antigo, mas tão atual e tão assertivo nas suas propostas, que deveria ser mais ouvido do que o é. Então, nós hoje vamos conversar, nós hoje vamos ministrar a nossa 9ª aula, nós estamos na 9ª aula, e vamos hoje entrar, então, no 5º mandamento. Como vocês podem ver, nós já avançamos bastante no Decálogo, e hoje nós estamos num dos mandamentos mais queridos, mas também bastante negligenciado do Decálogo. Honra teu pai e tua mãe, para que se prolonguem os teus dias na terra que o Senhor teu Deus te dá. Esse é um mandamento que traz para nós aconchego, saudade, mas também o texto traz para nós, talvez, e você vai experimentar isso, que talvez você esteja em falta em cumprir esse mandamento tão importante. Mas vamos examiná-lo à luz das Escrituras. Primeiro, a gente vai fazer uma pequena revisão, já que nós encerramos a primeira parte do Decálogo. Depois eu quero fazer uma introdução à 2ª tábua. A gente tem conversado durante esse tempo, e uma das interpretações é que o texto bíblico foi dado em 2 tábuas da lei. E a primeira tábua, então, se referia a amar a Deus, e a 2ª tábua, então, amar o próximo. E aí, então, eu quero dar uma pequena introdução, rápida introdução a essa 2ª tábua. Também nós vamos examinar o 5º mandamento de per si, e fazer uma aplicação lá no final da nossa aula. Na revisão, nós, então, estudamos até agora os 4 primeiros mandamentos. Além das aulas sobre idolatria, nós também visitamos principalmente esses 4 primeiros mandamentos. Como eu disse para vocês, essa primeira tábua da lei, ela nos ensina, nos instrui como nós devemos amar a Deus. Então, até aqui, o nosso estudo, ele tem se centrado na pessoa de Deus, como é a nossa relação com Deus. E nós vimos que esses mandamentos, eles têm exatamente essa estrutura. Ou seja, o primeiro mandamento, ele fala quem nós adoramos. O segundo mandamento, ele já traz uma perspectiva normativa, ou seja, como nós adoramos. Se o primeiro mandamento é situacional, ou seja, ele deixa bastante claro a diferença entre criador e criatura, o segundo mandamento nos revela como esse Deus deseja ser adorado. O terceiro mandamento, então, essa perspectiva existencial, ela fala do nosso coração, com que atitude nós devemos adorar esse Deus. Ele fala a respeito do nome de Deus, e nós vimos de maneira muito interessante que esse mandamento, ele tem a ver com a nossa vida, com a nossa existência, como nós portamos o nome de Deus. E, finalmente, o 4º mandamento, que ocupou 2 aulas nossas, que fala a respeito do dia da adoração, do sábado do Senhor. Em que momento nós devemos adorar? Se você perdeu qualquer dessas aulas, elas estão gravadas, essa é a grande vantagem aqui da internet. Você pode dar uma passada lá e tirar e assistir a aula, eu recomendo que você faça isso. E se você tiver alguma dúvida, você pode entrar em contato comigo, colocando sua dúvida no canal, ou se você tiver meus contatos, pode obviamente entrar em contato comigo. Mas hoje nós então estamos encerrando essa primeira tábua dos 10 mandamentos. E agora nós vamos adentrar nessa 2ª tábua. Bom, uma das melhores maneiras de nós fazermos isso é vermos como Jesus resumiu a lei. Jesus, em 2 ocasiões, foi instado ou foi desafiado a resumir a lei. Isso era bastante comum, os mestres se desafiavam em tentativas de resumir de maneira mais clara possível, mais concisa possível, a lei de Deus. E aqui não se refere apenas à lei dos 10 mandamentos, mas sim a lei de maneira geral, o espírito da lei que ali constava
do Velho Testamento. E nas duas maneiras registradas nas Escrituras, as duas lá em Mateus, uma em Mateus 7 e outra em Mateus 22, Jesus resume assim: tudo quanto, pois, quereis que os homens vos façam, assim fazei-os vós também a eles, porque esta é a lei e os profetas. Veja uma coisa interessante, Jesus faz uma afirmação bastante forte. O resumo da lei, ou o suprassumo do ensino de Deus, do ensino das Escrituras, é que você quer que o homem faça você a ele também. Esse é um ensino bastante sintético e bastante simples das Escrituras. Mas ele também, lá em Mateus 22, ele também resume a lei assim: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento. Este é o grande primeiro mandamento. O segundo, semelhante a este, é amarás o teu próximo como a ti mesmo. E aqui a gente vê de maneira bastante clara e destacada. No segundo versículo que nós estamos vendo aí, Mateus 22, está bastante dividido, está bastante claro essa separação entre as duas tábuas. A primeira tábua, ela diz realmente a respeito de como que a gente deve amar ao Senhor nosso Deus. E a segunda tábua está bem descrita aí no verso 39b, ou seja, o segundo é semelhante a este: amarás o teu próximo como a ti mesmo. A grande pergunta que surge quando Jesus coloca esse resumo da lei os fariseus fazem a seguinte pergunta: mas quem é meu próximo? Veja, os fariseus eram bastante sectários, os mestres da lei, os judeus ali de maneira geral eram bastante sectários, e eles escolhiam a quem eles deveriam dirigir a bondade, a quem eles deveriam dirigir, ou a quem a lei os vinculava. Quem é esse próximo? Quando Jesus disse que nós devemos amar o nosso próximo como a nós mesmos, quem é esse próximo? E esse é o cerne dessa segunda tábua. É muito importante que você compreenda a quem se dirige essa segunda tábua. Porque a primeira tábua, nós estamos dizendo claramente que é ao Senhor. Ao Senhor. Ao Senhor nosso Deus, é a Ele que nós devemos amar, é a Ele que nós devemos devotar todo o nosso coração, é a Ele que nós devemos devotar toda a nossa alma e todo o nosso entendimento. Mas a segunda tábua, ela está falando de aspectos genéricos relacionais. E Jesus faz esse resumo dizendo: amarás o teu próximo. E aí a pergunta que surge entre os fariseus, tentando arranjar maneiras de burlar o próprio mandamento, é exatamente essa pergunta: quem é o meu próximo? Essa pergunta ela não é de todo desarrazoada. Apesar da resposta maravilhosa de Jesus, ela não é de todo desarrazoada. Porque pode ser que você faça a seguinte pergunta: será que essa segunda tábua da lei, que começa dizendo que eu devo honrar meu pai e minha mãe, começa dizendo que eu não devo matar, que eu não devo furtar, que eu não devo adulterar, será que essa tábua se aplica só à circunscrição dos irmãos? Será que eu peco contra Deus em relação a esses ditames legais somente quando eu quebro esses mandamentos em relação aos meus irmãos? Será que essas tábuas só estão nos vinculando no relacionamento que nós temos, digamos assim, interna corporis no corpo cristão? Será que seria isso? Jesus responde isso de maneira maravilhosa com uma parábola, a parábola do bom samaritano. Lá na parábola do bom samaritano, Jesus conta uma história bastante interessante. Os judeus não se davam com os samaritanos, eles detestavam os samaritanos, eles odiavam, eles atravessavam, se eles estivessem andando numa mesma calçada que os samaritanos, eles mudavam de calçada, um verdadeiro desprezo. E a Bíblia mostra, e Jesus mostra essa parábola maravilhosa, quando um mestre da lei está caminhando e ele encontra um homem quebrado, espancado, absolutamente vilipendiado de todos os seus direitos, na beira da estrada. E a Bíblia diz claramente que ele ignora esse homem e ele usa da ideia, e o texto dá uma sugestão de que ele fazia aquilo por motivos religiosos. O fato é que aquela mesma circunstância passa um samaritano. E esse samaritano se compadece desse homem que está à beira do caminho, que está ali quebrado à beira do caminho. E a Bíblia diz que ele pega esse homem, ele leva esse homem para que alguém cuide dele, ele paga as contas desse homem, ele assume o ônus de toda a cura que aquele homem deveria experimentar, ele faz algo maravilhoso, ele se compadece dele.
e Jesus diz que esse é o seu próximo. Ou seja, ele responde essa pergunta, quem é o meu próximo, contando essa parábola. Então, o que a parábola está nos dizendo é que nosso próximo é qualquer um que nós, com o qual nós nos encontremos à beira do caminho. Os samaritanos são capazes de fazer isso. Aqueles que os judeus tinham por um antônimo do próximo, aquele que é totalmente contrário à ideia de próximo, esse homem ele tem esse coração voltado para o ser humano nas suas necessidades. Então, o espírito do quarto mandamento, dessa segunda tábua da lei, ela tem a ver com isso. Ela tem a ver com esse fato de que o nosso próximo é todo aquele que está ao nosso alcance, que está no nosso caminho. Veja uma coisa interessante, você deve se recordar, lá no quarto mandamento, que eu disse que o quarto mandamento ele começa por fazer uma espécie de transição. Essa transição entre a primeira tábua e a segunda tábua, ela começa no quarto mandamento. Ela se efetiva no quinto mandamento, nós vamos ver isso, mas ela começa lá no quarto. E como é que começa? Você se lembra que lá no quarto mandamento, quando Deus ordena que o homem deveria guardar um dia de descanso, deveria trabalhar 6 dias, mas um dia ele deveria descansar. Isso porque Deus descansou lá na criação, no ato da criação, mas também porque Deus nos tirou da escravidão do Egito, nós aprendemos isso lá na última aula. Mas ele pega esse mandamento e ele diz que o dono da casa, ele deveria estender esse benefício a todos aqueles que estão debaixo da sua gestão. Então, conquanto o quarto mandamento faça parte da tábua que nos ensina a amar a Deus, ele já começa a dar pistas de que esse amor a Deus, ele se expressa também no amor ao próximo. Esse dia de descanso, então, ele deveria ser provido pelo senhor da casa, pelo senhor da empresa, pelo senhor da fazenda, e ele deveria proibir de maneira cabal que se trabalhasse na sua terra, na sua empresa, naquele dia de sábado. Então, vejam que coisa interessante. Lá no quarto mandamento, a gente já tem sinais de que amar a Deus tem a ver também com nós amarmos ao próximo. Essa graça que nós temos de descansar um dia depois de 6 dias trabalhados, ela deve ser estendida, ela deve ser franqueada, ela deve ser graciosamente entregue também a todos os nossos empregados, a todos aqueles que estão debaixo da nossa gestão. Então, de certa maneira, essa sabedoria divina, maravilhosa do Senhor dos 10 mandamentos, ele começa a mostrar lá no quarto que existe um aspecto do amar a Deus que tem a ver com amar o próximo. E aí, então, se encerra a quarta tábua e começa a quinta tábua. Porque a pergunta poderia ser essa. Ora, eu só amo a Deus dessa maneira, sabendo quem Ele é, adorando-o de maneira correta, tendo um coração devoto, guardando um dia não só para o meu descanso, mas também para a observância da minha vida com Deus? Ou existe algo a mais nesse amor que eu tenho pelo Senhor? Como que eu expresso esse amor pelo Senhor? E Deus, nosso Deus, responde de maneira maravilhosa, nos dando a segunda tábua, nos ensinando como nós devemos amar ao nosso próximo. Então, lembre disso. Enquanto nós estivermos aqui meditando, daqui até no final desse nosso curso, quem é o nosso próximo? É todo aquele que nós nos encontramos. É o seu vizinho, são os seus parentes, são os seus colegas de trabalho, são desconhecidos que estão necessitados, são pessoas que cruzam o seu caminho de modo fortuito, ou talvez aqueles que convivam com você constantemente, aquela pessoa que te atende na padaria. Esses são os nossos próximos. E a esses que esses mandamentos, esses 6 mandamentos aqui se dirigem. Qualquer ser humano que se encontre com você, que é alguém servo da aliança, é seu próximo. Ele não é um próximo do ponto de vista religioso, ele não é um próximo do ponto de vista legal, ele pode não ser o seu próximo do ponto de vista político, mas ele sim, a sua relação com ele deve ser regida também pela lei do nosso Deus. Então guarde isso, guarde esse fato extraordinário a respeito dessa segunda tábua. Vamos examinar agora o quinto mandamento. Quinto mandamento tem esse texto que eu acabei de ler: honra teu pai e tua mãe para que se prolongue os teus dias na terra que o Senhor teu Deus te dá. Essa é a versão lá de Êxodo, no capítulo 20. Mas nós temos também a repetição dos 10 mandamentos, nós temos visto isso lá em Deuteronômio 5. E lá em Deuteronômio 5:16, o texto é muito parecido.
Honra a teu pai e tua mãe, como o Senhor, teu Deus, te ordenou, para que se prolongue os teus dias e para que te vá bem na terra que o Senhor teu Deus te dá. Ora, a única diferença entre as duas escritas é esse para que te vá bem. A diferença básica deles é porque, no contexto de Êxodo 20, Deus estava entregando a lei e aquele povo estava esperando e aguardando a entrada na terra prometida. Já aqui, em Deuteronômio 5, Moisés está relembrando o povo e eles estão a uma montanha de adentrar até a terra prometida. Então, talvez esse para que te vá bem tenha sido esse acréscimo que Moisés fez, mas vocês vão ver que o sentido é o mesmo dos dois versos. Então, a gente vai examinar esse verso dividindo em 3 vezes. Primeiro, o mandamento se honra, né? Quem deve receber essa honra? Teu pai e tua mãe. O texto é bastante claro. E também nós vamos ver algo singular nesse mandamento, que existe uma promessa atrelada a essa obediência. Então, nós vamos separar e nós vamos estudar essas 3 partes do texto aqui, utilizando essa divisão. Primeiro, a gente vai ver esse mandamento em si, essa honra, que honra é essa? Também nós vamos ver quem deve receber essa honra, será que é só pai e mãe? E, finalmente, nós vamos ver do que se trata essa promessa. Então, mandamento se honra, honra teu pai e tua mãe. Então, esse mandamento, ele traz essa palavra bastante marcante, que é honra. É uma ordem da parte de Deus. O Catecismo Maior de Westminster, que tem sido o nosso instrumento aqui de interpretação desse texto, ele divide e ele até amplia a aplicação desse mandamento. Nós vamos ver que, de modo completamente bíblico, ele faz isso, nós vamos ver como ele faz. Mas ele amplia, e aqui ele vai responder algumas perguntas a respeito desse mandamento. Então, lá no versículo, na pergunta 126, ele responde qual é o alcance. E ele diz que esse mandamento ele se refere às relações mútuas. Ou seja, esse mandamento ele não tem a ver só com a sua relação com seu pai e com sua mãe, mas ele tem a ver com as relações mútuas, inferiores, superiores ou iguais. Ele também diz que essa honra, ela se deve a superiores, não apenas a pai e mãe. Essa reverência sincera em palavras e procedimento, ela deve ser algo que os inferiores devem aos superiores, mas também devem aos iguais e aos inferiores. E nós vemos também alguns pecados. Toda negligência, inveja, desprezo, rebelião, posições e conselhos nos quais nós nos levantemos contra esses que nos são superiores, contra esses que nos dão honra, são pecados contra o 5º mandamento. Mas eu gosto bastante da exposição que Calvino faz a respeito desse 5º mandamento. Calvino expôs, obviamente, todo o decálogo lá na Confissão de Fé de Westminster, e na exposição de Calvino eu acho interessante que ele divide essa honra que nós devemos aos nossos pais e aos nossos superiores, ele divide essa honra para explicá-la em 3 palavrinhas que fazem todo sentido com o contexto geral que nós estamos tendo aqui de estudo. Primeiro é a reverência, a submissão e a gratidão. Então nós vamos explorar essa honra, esse mandamento em si, usando esses 3 conceitos aqui que Calvino usa. E é interessante porque eles têm a ver com a nossa própria maneira de enxergar. Vocês viram lá que nós dividimos o primeiro mandamento e nós vimos que ele tem uma perspectiva situacional, o segundo mandamento é normativo e o terceiro é situacional. Aqui existe uma inversão, mas nós podemos olhar essa maneira com que Calvino expõe o decálogo e expõe especificamente essa honra, esse mandamento em si, né, nessas 3 perspectivas. A reverência, ou seja, existencialmente, como nós vivemos reverentemente em relação aos nossos pais, em relação àqueles que nos são superiores. A submissão, ou seja, a norma propriamente dita, como que a gente executa ou como a gente vive de maneira reverente, mas também existe uma perspectiva situacional, a gratidão. Deixe isso que a gente vai examinar lá na frente. Então, a primeira parte é exatamente essa reverência. E a honra aos nossos pais tem a ver com reverência. Primeira coisa que nós precisamos entender é que essa palavra honra, eu vou usar aqui, falar como se fosse português mesmo, mas essa palavra em hebraico,
chamada kaved. E kaved é pesado, um peso extraordinário. E é tão pesado que essa palavra se refere à glória de Deus. Então vejam que coisa interessante, irmãos. Vejam que coisa interessante. Lá no primeiro mandamento, o decálogo começa com o Senhor Deus se apresentando e dizendo que a adoração só deve ser prestada a Ele. Que Deus é que é o objeto da nossa adoração. Que nenhum outro pode ocupar o espaço da nossa adoração, senão o único e verdadeiro Deus. Então, a primeira tábua, ela começa de maneira bastante grave. Ela começa mostrando quem é esse Deus todo-poderoso, esse Deus a quem nós devemos devotar toda a nossa adoração e toda a nossa vida. E o quinto mandamento começa também com uma expressão de honra, de glória, de louvor que nós devemos dar aos nossos pais. Então veja que coisa interessante. Olha como é pesada essa palavra. Essa palavra, ela remete também ao primeiro mandamento. Então, se o primeiro mandamento é a base dos outros 3, e na verdade é a base de todos os 10 mandamentos, de todos os outros 9 mandamentos, mas se o primeiro mandamento é como se fosse o fundamento dos outros 3 mandamentos, da primeira tábua dos 10 mandamentos, o quinto mandamento é o fundamento dos outros. Essa honra, esse peso, que é constantemente no Velho Testamento se refere à glória de Deus, agora essa honra, essa mesma palavra pesada, ela se refere ao quinto mandamento, aos pais. Então, o texto bíblico, por si só, dá uma importância extraordinária a esse mandamento, porque, aparentemente, eles começam com a mesma palavra, com o mesmo conceito. A glória de Deus ali está envolvida no primeiro mandamento, e ele usa essa palavra pesada, essa palavra cheia de significado, que significa exatamente peso, para se referir ao quinto mandamento. Então vejam que coisa interessante, vejam que simetria curiosa. Se o primeiro mandamento fundamenta os outros 3, fundamenta a primeira tábua, o quinto mandamento fundamenta os outros. Nós vamos ver que isso é lógico, isso tem uma razão absolutamente lógica e aplicável às nossas relações, mas é interessante que você se lembre disso. É a mesma palavra que começa. E o que significa, então, essa reverência que nós vemos? Esses 2 textos aí, um no Velho e um no Novo Testamento, eles se usam essas palavras com relação a temor e reverência. Para vocês que são palavras que são utilizadas, essa palavra é utilizada geralmente referente à glória de Deus. E ela é utilizada numa linguagem de adoração ao Senhor. Então, essas 2 palavras, temor e reverência, elas ocupam o vocabulário, o campo semântico da adoração que nós devemos ao nosso Deus. Mas Calvino vai nos dizer, então, que essa reverência, bastante parecida, bastante análoga, diria, bastante análoga mesmo a essa honra, a essa reverência que nós devemos ao nosso Deus, nós também devemos aos nossos pais, aos nossos superiores. Então, veja, Calvino vai nos dizer que é uma honra, essa honra, ela implica deferência e respeito aos outros. É uma exigência divina de tal maneira pesada que o Senhor nos lembra lá em Deuteronômio, como o Senhor teu Deus te ordenou. Não precisava, isso poderia até ser uma repetição desnecessária do texto bíblico, porque, afinal de contas, todos os mandamentos, eles são, de per si, mandamentos de Deus. Mas aqui, ele repete e ele diz, olha, como o Senhor teu Deus te ordenou. Essa honra, o Senhor Deus quer que fique bastante clara, ela não é fruto de nada mais do que ordem divina. Então, essa deferência que nós temos que ter, esse temor, essa reverência que nós temos que ter para com o nosso pai, para com a nossa mãe, é uma ordem divina extraordinariamente pesada. E ela é a base de todas as relações que nós vamos experimentar durante toda a nossa vida. Então, o Senhor deixa bastante claro, usando essas palavras que têm esse significado tão pesado, de que nós estamos aqui
debaixo de coisa gravíssima, diante de algo seríssimo. A nossa relação com os nossos pais é uma relação que deve ser eivada por temor, por reverência, por respeito com relação a eles. E o texto bíblico usa essas palavras e reafirma em Deuteronômio para que nós não nos esqueçamos que nós estamos lidando com algo absolutamente sério e grave da parte de Deus. Mas veja, conquanto essas palavras elas tenham sim, elas sejam análogas a esse temor e reverência que nós devemos ao Senhor, ela em si é menor do que o próprio temor do Senhor. Porque veja, se eu temesse aos meus pais tanto quanto eu temo a Deus, certamente eu estaria quebrando o primeiro mandamento. Então, vejam, sempre nós precisamos ter essa perspectiva. A segunda tábua, ela está, sim, sujeita, subordinada à primeira tábua. Não existe a possibilidade de você fazer algo transacional nesse ponto de vista. Por exemplo, algumas pessoas acham que a religião verdadeira é simplesmente ser uma boa pessoa, é fazer boas obras, é se aplicar nisso, naquilo, do ponto de vista de obras, mas não tem nenhum tipo de relação com Deus ou nenhum tipo de relação com o divino. Não. É sempre algo vinculado e é sempre algo menor. É menor que o temor do Senhor. Por exemplo, Jesus exige lá em Marcos 10, 29 e 30 uma lealdade maior a si mesmo do que os seus próprios pais. Olha o que o texto diz. Tornou Jesus: em verdade vos digo que ninguém há que tenha deixado casa, ou irmão, ou irmãs, ou pai, ou mãe, ou filhos, ou campos, por amor de mim, por amor do evangelho, que não receba já no presente casas, irmãos, mães, e no fim, e no mundo por vir a vida eterna. Porém, muitos serão os primeiros serão os últimos, e os últimos serão os primeiros. Ou seja, Jesus está deixando bastante claro que há um aspecto do evangelho, do discipulado, que implica, sim, em uma lealdade a ele superior. Aqui ele expressa os prêmios com relação a essa lealdade, nós vamos ver isso um pouco mais lá na frente, mas aqui o que eu quero deixar claro é que a lealdade e o temor do Senhor é maior. Nós devemos temer a Deus mais do que nós tememos, mais do que nós honramos os nossos próprios pais, apesar de serem sentimentos e expressões análogas. Agora, por que Jesus usa isso? É interessante que os fariseus estavam se utilizando de subterfúgios religiosos para quebrar subterfúgios religiosos, e nesse caso, o Corban. Corban era uma oferta que, quando alguém dedicava algo como Corban, aquilo ali só deveria ser utilizado por meios religiosos. E aí, em uma discussão bastante curiosa, e no qual Jesus coloca esses homens contra a parede, esses homens estavam usando isso justamente para não assistirem seu pai e sua mãe na velhice, para não assistirem seus pais financeiramente. E como é que eles faziam isso? Imaginem, você era um sacerdote, um fariseu, e você tinha ali uma certa quantia, um certo dinheiro, e você sabia que seus pais estavam necessitados, e para não dar esse dinheiro aos seus pais, você dizia que aquilo era Corban. E assim Jesus disse que eles estavam quebrando o quinto mandamento em nome de uma religiosidade morta. É fácil a gente ver isso, porque esses homens eles são criticados em todo o Novo Testamento. No entanto, eu acho que eu e você também, às vezes, quebramos esse quinto mandamento quando nós, por motivos religiosos, procuramos subterfúgios e maneiras de fraudar esse precioso mandamento em nome de religiosidade. Isso é muito comum em famílias em que os pais não são crentes e a pessoa se torna crente. E ela se torna crente e certamente a relação será complicada, a relação será difícil. Jesus deixa isso bastante claro por causa das perseguições, esse texto mesmo de Marcos deixa isso bastante claro. No entanto, a Bíblia diz, e nós precisamos entender, que uma vez que nós nos encontramos com o Senhor Jesus Cristo, e uma vez entendendo que esses mandamentos nos vinculam, sim, na relação com todos os homens, mas em especial com nossos pais, independentemente de sua confissão religiosa, nós devemos nos tornar os melhores filhos possíveis. Se talvez a sua relação com seu pai até hoje tenha sido uma relação não de honra, mas de desonra,
e agora você se encontrou com o Senhor Jesus Cristo, você está liberto do pecado de não conseguir seguir esse mandamento. Você se lembra lá no início, lá na primeira aula, eu disse que o texto, ele começa, Deus começa se apresentando como aquele que tirou aquele povo da escravidão do Egito. E isso, do ponto de vista teológico, é exatamente que Deus nos retirou do império das trevas, ou seja, da impossibilidade de cumprir e observar esses mandamentos na nossa vida. Ele nos deu um poder de observar isso contra a nossa natureza pecaminosa. E agora, você que se tornou um crente, não pode se utilizar de subterfúgios religiosos para desrespeitar seu pai. Ao contrário, você deve honrá-lo em tudo, você deve ser um filho ainda melhor do que você o era. Então, essa reverência que nós temos aqui, que Calvino nos mostra, ela deixa isso bastante claro. É uma linguagem pesada e grave, parecida com a linguagem de adoração, análoga, eu diria, mas ela é menor. Ela é menor do que o temor que nós devemos ter do nosso Deus. No entanto, outra palavra que Calvino utiliza para descrever o que significa essa honra é exatamente submissão. E a submissão, ela tem várias categorias. A gente vê, por exemplo, os pais como mestres. Aqui nós temos 2 versículos, Provérbios 1:8, aliás, esses primeiros capítulos, eu diria até o capítulo 9 de Provérbios, os pais aparecem como mestres dos seus filhos, e nós precisamos entender que essa submissão dá a ideia de que nós precisamos tratar os nossos pais como mestres. Vejam o que diz aqui o texto de Provérbios 1:8. Filho meu, ouve o ensino do teu pai e não deixes a instrução da tua mãe. É belíssimo esse texto, porque ele começa a mostrar que os nossos pais, eles não são simplesmente seres amorosos, eles não são simplesmente homem e mulher que estão ali nos criando, nos sustentando. Eles são tidos nas Escrituras como mestres, mestres que tendem a nos ensinar. E o que a Bíblia diz é que nós precisamos dar ouvido ao ensino dos nossos pais. Então, essa submissão, ela começa por nós entendermos que os nossos pais têm uma sabedoria que nós não temos e a qual nós precisamos dar ouvido. É muito comum filhos que galgam passos na carreira profissional ou na carreira acadêmica, se tornam reconhecidos nas suas áreas, tenderem a menosprezar os seus pais. Vejam que coisa ridícula até, porque são os pais que levaram os filhos a esse sucesso acadêmico, mas o fato é que, de certa maneira, os filhos começam a desonrar os pais quando eles se tornam insubmissos, e eles se tornam insubmissos por acharem que possuem um conhecimento que os seus pais não possuem. E o texto, ele começa a nos dizer que nós precisamos nos submeter aos nossos pais, e nós precisamos enxergá-los como mestres, e isso durante a vida toda. É curioso que lá em Deuteronômio 6, no versículo 7, ele dá uma ordem aos pais. Vejam, tu as inculcarás a teus filhos, a palavra de Deus, e delas falará em tua casa, andando pelo caminho, ao deitar-te e levantar-se. E lá em Provérbios, ele diz o seguinte: ensina a criança no caminho que deve andar, e ainda quando for velho, não se desviará dele. É interessante que existe uma interpretação acerca desse versículo, que é o pai andando junto com o filho, no caminho que o filho deve andar, ou seja, no caminho que o filho vai trilhar, e o pai serve como um poderoso conselheiro, um conselheiro do filho nesse caminho. E ele mostra que esse caminho não haverá desvio se o pai andar junto com o filho. Mas para que isso aconteça, o filho também tem que dar ouvido aos pais. Então, como nós estamos aqui no contexto do 5º mandamento, e aqui nós estamos conversando sobre ser filho, essa submissão dá essa ideia de nós termos os nossos pais como mestres, como aqueles que nos ensinam, como aqueles que nos ensinam no caminho. Eu, pela graça de Deus, tenho um pai que sempre foi para mim bastante acessível e bastante sábio em todos os seus caminhos. Meu pai sempre não teve estudo acadêmico formal, mas sempre foi um amante da leitura e, fundamentalmente, amante das Escrituras. As Escrituras podem e elas nos tornam sábios, e eu vi isso na minha própria vida. A sabedoria que vem a partir das Escrituras me foi dada e me foi revelada pelo meu próprio pai. Assim também a minha própria mãe, minha conselheira, em muitas circunstâncias, também não teve
a chance de estar dentro de uma universidade, mas foi minha conselheira, juntamente com meu pai. Eu tive isso em casa. É um privilégio você poder observar e ouvir os seus pais. Há uma ideia falsa de que a técnica e o acúmulo de conhecimento científico ou tecnológico pode trazer algo que só vem com o tempo, com a idade, com as experiências, que é a sabedoria. E se o princípio da sabedoria é o temor do Senhor, esse princípio se estabelece a partir de nós ouvirmos os nossos pais em submissão, darmos ouvidos a eles, conversar com eles, tomar conselho com eles, seguir esses conselhos, ou simplesmente não é necessário que haja cegueira em relação a isso. Ou seja, nossos pais nem sempre são absolutamente, porque ninguém o é, absolutamente sábio, e nossos pais, às vezes, podem cometer erros. Mas veja, eu gosto muito de dois versículos que me ajudam a lidar com isso. Primeiro, Atos 5, 29, ou seja, importa antes obedecer a Deus do que aos homens. Se um dia meu pai me der um conselho que vai contra as escrituras, eu tenho todo o arcabouço bíblico e toda a tranquilidade de coração para não seguir esse conselho. Porque antes importa obedecer a Deus do que aos homens. Isso se aplica a todas as relações que nós temos de submissão. Se seu chefe te dá uma instrução que ela é flagrantemente contra as escrituras, você, por Deus, está autorizado a rejeitar. Assim como governos, se um dia os governos fecharem as igrejas, se um dia os governos se levantarem contra as igrejas, por qualquer que seja o motivo, nós temos autorização da parte de Deus de resistirmos a isso, porque importa obedecer a Deus e não aos homens. Mas preste atenção, lá em 1 Timóteo, capítulo 5, versículo 1, o apóstolo Paulo está ensinando o seu filho a pastorear. E Timóteo era um menino, era um jovem, e ele pastoreava gente mais velha. E quando o apóstolo Paulo vai, então, encontrar com esse Timóteo, e ele dá um conselho, ele diz assim, olha, quando você for pastorear, ou quando você for exortar um homem mais velho, faça-o como se você estivesse exortando ao seu próprio pai. O apóstolo Paulo traz essa figura maravilhosa. Fale com ele com carinho, com reverência e com submissão. Não é porque você detém uma posição, sim, que ele mesmo, mais velho, deve honrar, que você pode desonrá-lo ou pode tratá-lo como qualquer um. Então, o que eu quero dizer com isso? Pode ser que seus pais estejam errados. Pode ser que seus pais não estejam enxergando tudo que eles deveriam. Mas você precisa, primeiro, saber que eles podem errar. Importa obedecer a Deus do que aos homens. Mas você deve tratá-los com carinho. Existem circunstâncias na vida em que os filhos podem, sim, contestar as palavras dos pais. Podem, sim, com carinho, reverência e submissão, conversar com os pais, conversar com seus superiores, de maneira reverente e submissa. Devem ir de cabeça baixa. E eu digo isso, queridos irmãos, e se você me ouve e você é um jovem de 20 e poucos anos, ainda na casa dos seus pais, e acha que chegou a um entendimento e um conhecimento que te torna superior ao seu pai e te torna, de certa maneira, torna seu pai, de certa maneira, desnecessário, e você quer aí, então, estabelecer uma relação de insubmissão com relação a ele, não é a você que eu estou me dirigindo. A você, eu digo claramente, você precisa honrar seu pai e sua mãe. Porque essa maturidade espiritual e maturidade de vida, a gente adquire com muito mais idade. É muito difícil a gente se contrapor aos nossos pais. Porque os nossos pais, eles vivenciaram, eles tiveram experiências de vida que nós não tivemos. Talvez você tenha um entendimento bíblico muito calcado, muito bem fundamentado, muito cheio de doutrinas, e aí você acha que você pode afrontar o seu velho pai, você está quebrando o 5º mandamento. Você precisa entender, você precisa compreender, você precisa buscar sabedoria diante de Deus. E se esse é o caso, de você se opor, ou de você desobedecer, que você o faça, porque importa obedecer a Deus e não aos homens. E são pouquíssimas as circunstâncias
em que os pais agem de tal maneira que eles mesmos estão afrontando o Deus Altíssimo. Então, eu acho essa a exceção das exceções. Mas se for assim, se isso for necessário, você precisa, sim, se levantar de modo submisso, de modo ordeiro, de modo amoroso, para com seus pais e conversar com ele nos termos da Escritura Sagrada. Calvino, lá na exposição, ele utiliza a palavra obediência. Obviamente, a obediência, ela é algo que está dentro da submissão. Ela faz parte da submissão. Mas tem vezes que, para que a gente cumpra de fato esse mandamento, nós precisamos simplesmente obedecer os nossos pais. E Paulo faz isso, deixa isso bastante claro na Efésios 6:1 e Colossenses 3:20, quando ele pega esse mandamento, ele cita esse mandamento e ele iguala a honra à obediência. Então, a obediência aos pais, principalmente para os filhos que se encontram dentro de casa, dentro da casa do pai, é uma relação de obediência. Obediência é cumprir aquilo que o seu pai diz, independentemente do seu entendimento. Isso é ser submisso ao seu pai. Isso é ser submisso à sua mãe. Isso é ser submisso ao seu chefe. Nós vivemos uma crise no trabalho, porque as pessoas desaprenderam que elas têm uma posição inferior em relação a alguém. Isso tem muita relação com a atual situação das famílias. Os pais não têm mais autoridade, os filhos mandam nos pais, se insurgem contra eles, e esses meninos e meninas que se tornam profissionais, quando chegam ao mercado de trabalho, se deparam com um chefe e acham que podem ter o tipo de relação com o chefe como que se tem com um coleguinha, com um amigo de escola, com um colega de faculdade. Não! A relação que você precisa ter com ele é seu superior, é de submissão. Isso não impede que você argumente com ele com todo respeito, e 1 Timóteo 5 pode sim ser aplicado nesse caso. Você não precisa ser alguém nulo com relação aos seus raciocínios, não, é até seu dever dizer para o seu chefe que talvez aquele não seja o caminho, mas você deve fazer isso de maneira submissa e ordeira, e com todo o amor possível, como se ele fosse o seu próprio pai. O problema é que a sociedade tem trazido uma geração que não tem pai. Talvez isso aqui a parte aqui na nossa aula, eu quero dizer uma coisa e quero falar sobre isso com você. A gente ainda vai tratar sobre isso quando nós falarmos sobre não adulterarás. Mas eu quero conversar com você, pai e mãe, que estão cogitando o divórcio. Talvez, na sua cabeça, o divórcio ele tem uma implicação só para você e para sua esposa. Talvez você acredite nessa mentira que é dita na televisão, de que os pais se separam, mas eles continuam sendo pais presentes e mãe presente com relação aos seus filhos. Talvez você esteja caindo nesse grupo. E aí você cria esse raciocínio, esse subterfúgio na sua mente para que você justifique esse divórcio. Pois se você está fazendo isso, você está trazendo sobre o seu filho a impossibilidade dele exercitar algo que falta no mercado de trabalho, que é essa submissão. Eu diria que hoje isso é um diferencial em profissionais que conseguem compreender que os seus superiores lhes são superiores, como é evidente em toda e qualquer empresa. Em toda e qualquer empresa existe alguém que manda no outro. E esse que é mandado, esse inferior, ele precisa ser submisso, ele precisa honrar o superior. Ele não conseguirá nunca ser promovido na sua vida profissional se ele não tiver essa característica, essa submissão. Então, lembre disso. Se você está pensando em se separar, talvez você esteja negando ao seu filho as bênçãos de entender o que é honrar, o que é honrar um superior. Nós temos uma geração absolutamente rebelde com relação a tudo. E essa geração, ela está assim, primeiro, porque os pais são negligentes com relação a coercitivamente fazerem valer os seus papéis, mas também porque, às vezes, eles mesmos, por conta de pecado, resolvem se evadir da sua responsabilidade, se separar e abandonam seus filhos à própria sorte. E isso é a desgraça da nossa geração.
Obviamente, essa submissão, ela também se encontra no campo da reverência. No fundo, essa submissão é a maneira com a qual nós mostramos na prática essa reverência. E eu gosto demais, irmãos, demais, do texto de Neemias. Eu chamo de o motor de Neemias. Lá Neemias, capítulo 2, versículo 3. Olha que versículo lindo, quando Neemias está junto do rei, e o rei o questiona, porque Neemias estava extraordinariamente triste, ele tinha ouvido as histórias do seu povo, a cidade derrubada, tudo acabado, e Neemias, então, está triste, ele é copeiro do rei, ele está servindo o rei o conhecia, o rei o amava, e ele questiona, por que você está triste assim? Eu consigo imaginar a cena, o que está acontecendo com você? E olha o que ele responde, irmãos, coisa maravilhosa, olha como Neemias é um filho submisso. Vejam a aplicação, olha o que ele diz lá, Neemias 2:3, e lhe respondi, viva o rei para sempre. Preste atenção, ele usa a palavra de honra para o rei. O rei é um ímpio, o rei é um perdido, mas ele usa expressões de honra e de submissão àquele rei, porque ele foi colocado ali por Deus, e ele expressa, e ele obedece o quinto mandamento de maneira plena no seu trabalho. Ele diz, viva o rei para sempre. E aí ele diz, ele consegue derramar o coração para o chefe dele, ele diz, como não me estaria triste como não me estaria triste o rosto se a cidade onde estão os sepulcros de meus pais está assolada e tem as portas consumidas pelo fogo. Olha o motor de Neemias, irmãos, é o quinto mandamento. Neemias já havia orado, já havia se derramado por Deus, mas sabe o que é que estava mexendo com o coração dele? É que ele precisava honrar os seus pais, e essa honra ele vai prestar com eles mortos. Veja que mandamento poderoso, irmãos. Esse mandamento foi cumprido por Neemias para reerguer a cidade. Esse grande homem de Deus o fez isso em honra aos seus pais que já estavam mortos. Quanto tempo esse mandamento nos vincula? Para sempre. Para sempre. Neemias vai até a cidade, vai até o rei se compadece dele, diz, Neemias, vai lá, você vai levantar a cidade, vai lá fazer o que você tem que fazer, e tudo isso foi por causa desse motor, esse motor que é o quinto mandamento. Queridos, o quinto mandamento é um mandamento poderosíssimo. Ele é poderosíssimo porque ele evita que você faça várias bobagens na sua vida como filho. Eu não sou exemplo de virtude, de nada, mas eu posso dizer a vocês que esse mandamento muitas vezes me segurou e me evitou de revalar os pés e de cair. Porque eu lembrava dos meus pais. Eu lembrava que eu deveria submissão a eles, que eu tinha que honrá-los. Que eu não era simplesmente o Daniel, que eu não era simplesmente um empregado, que eu não era simplesmente um estudante, eu era filho do Ari e da Ademilde, que conquanto sejam pessoas simples, são crentes fidelíssimos ao Senhor. Eu não poderia macular o nome deles com a minha insubmissão, com a minha desonra. E é isso que Neemias faz. Ele pensa nos sepulcros dos pais dele. E ele se move, o coração dele se entristece. E esse motor de Neemias é a força desse mandamento. Pais que são fiéis ao Senhor, que mostram e demonstram o seu testemunho, eles têm a capacidade de fazer com que o seu testemunho e a sua vida, ela, mesmo depois da morte, assim como era o testemunho de Abel, que mesmo depois da morte ainda clama, assim era o testemunho dos pais de Neemias, e fez com que aquele homem que tinha uma posição confortável, copeiro do rei, não era uma posição qualquer, ele era um primeiro-ministro do rei, e esse homem, então, imbuído desse espírito, com esse motor extraordinário, vai até a cidade para reerguê-la em nome do Senhor Deus. Que coisa bendita, irmãos, esse motor. Que coisa bendita é você compreender a graça de Deus de ser submisso ao seu pai e sua mãe, ainda mais quando seu pai e sua mãe também estão na mesma relação de aliança. Aí, queridos, é uma mistura extraordinária. Cidades derrubadas podem ser levantadas por filhos que decidem honrar os seus pais, mesmo depois da morte. Eu rogo a Deus
que essa submissão invada seu coração, para que você entenda perfeitamente que servir a Deus e ser submisso aos seus pais é um motor extraordinário para grandes coisas que Deus pode fazer por você e através de você. Bom, mas não só isso. O texto bíblico ele também traz a ideia, o Calvino também traz a ideia de que essa honra aos pais, ela também tem que ser expressada com gratidão. E aí, quando a gente estuda essa parte, a gente vê que essa palavra honra, ela tem dois significados. Kaved lá no hebraico e também timal lá no grego. E essas duas palavras, elas têm relação com apoio financeiro, com riqueza. Veja, e nós temos dois textos que expressam exatamente isso. Lá em 1 Timóteo é a palavra no grego, lá em Gênesis a palavra no hebraico. Mas as duas têm esse significado de dinheiro, de apoio financeiro. Então, o que essa palavra diz é que, e essa é a perspectiva situacional, há situações na vida que os pais chegam que eles precisam de apoio financeiro, e isso é sim parte da aplicação do texto. Essa foi a acusação que Jesus fez lá atrás aos fariseus, aos mestres da lei, que estavam usando subterfúgios religiosos para não apoiar, para não sustentar os seus pais. E aqui nós estamos vendo que essas palavras elas são aplicadas também às riquezas. O apóstolo Paulo, lá em 1 Timóteo, no capítulo 5 também, ele trata de um assunto bastante delicado naquele tempo, que era com relação às viúvas. E aqui nós vemos algo bastante interessante. Deixe-me ler esse texto aqui. Mas se alguma viúva tem filhos ou netos, que estes aprendam primeiro a exercer piedade para com a própria casa e a recompensar a seus progenitores, pois isso é aceitável diante de Deus. Aquela, porém, que é verdadeiramente viúva e não tem amparo, espere em Deus e persevere em súplicas e orações noite e dia. Entretanto, a que se entrega aos prazeres, mesmo viva, está morta. Prescreve, pois, estas coisas para que sejam irrepreensíveis. Olha o objetivo, para que os crentes ali que estavam sujeitos a Timóteo fossem irrepreensíveis. Ora, se alguém tem cuidado dos seus, se alguém não tem cuidado dos seus, e especialmente dos da própria casa, tem negado a fé e é pior do que os descrentes. Então, queridos, uma coisa, aplicação óbvia do versículo 8. Queridos, se você é filho, ou mesmo neto, como diz o texto, e existe na sua família, seu pai, sua avó, que são necessitados, que por diversas razões, que não cabe aqui a gente ficar conjecturando, chegaram nessa altura da vida, na altura da vida mais frágil, e eles estão desamparados financeiramente. Esse era o caso das viúvas, que não trabalhavam, perdiam os maridos, e aí perdiam o apoio financeiro. Você é responsável por elas. E você é responsável por elas em primeiro lugar. Porque o verso 4 diz desse texto claramente que a primazia é da família no sustento. A família que deve primeiro assistir. É a família que deve procurar. São os filhos, são os netos, são aqueles que têm relações familiares. A segunda coisa interessante do versículo 4 é que essa ajuda ela tem caráter recompensatório. Paulo deixa bastante claro, recompensar aos seus progenitores. Recompensar pelo quê? Por toda a criação que eles lhes deram. Seu pai não devia nada a você. Seu pai não fez isso em nome de uma dívida que ele tinha com você. Mas você deve recompensá-lo por causa de todo o trabalho que ele teve. É esse o caráter que o apóstolo Paulo deixa de maneira bastante claro. É recompensatório. Você precisa entender isso. Para mim é muito claro, não existe dúvida. Aquela era uma época em que não existiam sistemas de aposentadoria. Então, esse texto era ainda mais aplicável lá, mas hoje em dia também. E vai ficar cada vez mais, porque as aposentadorias estão acabando, e a vida está ficando cada vez mais cara, as pessoas estão vivendo mais, gastos com hospitais. E é necessário que os filhos tenham essa percepção de que eles têm que honrar os pais com apoio financeiro. Isso é inequívoco nas Escrituras. Eles têm muitas discussões a respeito disso, muitas conversas, não é o caso aqui. Se você tem dúvidas a respeito disso, você pode tentar tirar essas dúvidas comigo, eu posso tentar te ajudar, mas o fato é que o texto deixa bastante claro. É necessário que exista um apoio financeiro, se assim é importante para os seus pais. Seu pai não depende disso, obviamente,
isso aqui se torna inócuo, essa parte da honra, ou seja, o apoio financeiro, né? Mas, se ele tem essa necessidade, você não pode ter dúvida com relação a isso. E, finalmente, lá nos versículos 3, 5 e 6, fica bastante claro que o apoio da igreja, que é a família ampliada, nós vamos ver esse conceito um pouco aí na frente, é a família ampliada, como Paulo, é subsidiário. Ou seja, se ela não tem filhos, se ela não tem netos, se ela não tem ninguém, a igreja apoia. Isso reforça ainda mais o papel da família, dos filhos, com relação a esse sustento financeiro. Então, o que o apóstolo Paulo está dizendo claramente é: se uma viúva ou se alguém que se encontra em necessidade tem filhos e netos, eles devem ser instados. Essa conversa deve ser tida por parte dos líderes da igreja. Eles precisam conversar com os filhos e netos. Olha, o que está acontecendo? Nós vemos a irmã fulano de tal, o irmão fulano de tal em dificuldade constante. Você é filho, você é neto, como é que a gente vai equacionar isso aqui? Certamente, isso aqui é um conselho de Paulo para um pastor. Mas a igreja atua nesse sentido de modo subsidiário se não houver filhos. Isso deixa bastante claro esse critério, esse estabelecimento da honra. Então, nós vemos isso. A honra ela tem a ver com reverência, ela tem a ver com submissão e ela tem a ver com gratidão, com apoio financeiro. Então, quando a gente examina o mandamento em si, é exatamente nesse sentido. O que significa essa honra? Significa reverência, ouvirmos, tratarmos com deferência, entendermos que eles nos são superiores. Tem a ver com submissão, ou seja, também tem a ver com a maneira com que nós nos comportamos. Às vezes engolimos seco determinadas palavras, cumprimos aquilo que eles nos dizem, ainda que talvez na nossa cabeça ou na nossa mente não faça tanto sentido, mas também gratidão e apoio financeiro. Essa última parte, ela vincula os filhos que já trabalham, que já saíram de casa. Ou seja, se a primeira parte, se a segunda parte, a submissão, que é expressada pela obediência, ela diz assim, mais respeito aos filhos que moram dentro de casa, mas a reverência permanece e a submissão de maneira ampla assim também, a gratidão ela se aplica mais aos filhos que já trabalham, que já estão fora de casa e precisam assistir os seus pais na velhice e nas suas dificuldades. Então, esse é um texto claríssimo e é isso que a honra tem a nos dizer, o uso dessa palavra nesse mandamento. Agora, nós vamos examinar quem deve receber essa honra. Obviamente, o texto diz, teu pai e tua mãe. No entanto, o Catecismo Maior de Westminster, ele amplia esse significado. Ele não amplia isso da cabeça deles, né? Tem textos bíblicos que nós vamos examinar a respeito disso. Porque ele diz que, a pergunta é exatamente isso, o que significam essas palavras, pai e mãe, né? E aí ele diz, todos os superiores, e superiores tanto em idade quanto dons, também as autoridades, a família, autoridades eclesiásticas na igreja e também no Estado. Então vejam, esse mandamento, ele é ampliado, a Confissão de Fé de Westminster amplia, porque esse é o sentido mesmo do mandamento. Ou seja, todos aqueles que nos são superiores, eles merecem honra. Primeiro, seu pai e sua mãe. Se você não der honra ao seu pai e sua mãe, você não vai dar honra a ninguém. É nesse sentido que eu estava falando, que quando a gente nega aos nossos filhos essa possibilidade de vivência conosco, a gente está tirando dos nossos filhos essa possibilidade de aprendizado, de darmos de honra a todas essas autoridades. Porque é nesse sentido mesmo, e a gente vê isso bastante claramente. Há várias metáforas familiares nas escrituras. Vejam, governantes, lá em Gênesis 45:8, eles, de certa maneira, são chamados de pais. José fala isso a respeito de Faraó. Faraó era chefe de José. Mas ele diz claramente que me pôs por pai de Faraó. Então, em certo sentido, a Escritura também iguala esses superiores a pai e mãe. Líderes da igreja também. Paulo aqui dizendo que gerou aqueles filhos em Cristo. Em certo sentido, Paulo era apóstolo, líder daquela igreja, mas Paulo é também, existe análogo à figura do pai e da mãe com relação à autoridade. Por isso que o quinto mandamento, com certeza, pode ser aplicado para esse caso. Mestres de sabedoria, lá no Salmo 34,
versículo 11, Davi está escrevendo, diz: vinde, filhos, escutai-me, eu vos ensinarei o temor do Senhor. Davi, como um grande mestre, um grande salmista, seu filho depois o sucedeu nesse papel, Salomão, e talvez até tenha alcançado um nível maior, e certamente que sim, porque era um homem mais sábio, segundo as escrituras, e Deus o atendeu nesse pedido. Então, esses mestres da sabedoria também merecem esse tipo de honra, merecem esse tipo de atenção, merecem esse tipo de submissão. Pessoas idosas também, eu acho belíssimo esse versículo, Levítico 19, 32, diante das cãs te levantarás, e honrarás a presença do ancião, e temerás o teu Deus, eu sou o Senhor. Que coisa extraordinária, irmãos. Levítico traz esse peso da idade, das cãs, dos cabelos brancos, do rosto todo cheio já de rugas e vergas aqui pelos rostos, e isso tudo trazia um grande peso para a palavra daquele homem. É bem verdade que nem todo idoso, todo velho é sábio. Lembre-se de Rui Barbosa, que dizia que não te impressione com os cabelos brancos, porque os canalhas também envelhecem. E não existe nada mais tolo do que o velho tolo. No entanto, o que a Bíblia está dizendo é que, de maneira geral, e essa deve ser a sua atitude com relação a alguém idoso, você deve honrá-lo como você honra ao seu pai e sua mãe, você deve escutá-lo, você deve dar ouvido àquele homem idoso, porque ele já passou pelo que você passou. Ele está vivo, ele conseguiu se sustentar, ele conseguiu se manter. Então, existe nele uma sabedoria riquíssima que você não pode prescindir. Ao contrário, você deve sim escutar. Eu vou me segurar aqui porque a gente vai fazer essa aplicação no final da aula. Mas o que essas metáforas, elas fazem então essa ligação, elas fazem essa analogia entre pai e mãe e essas pessoas, esses mestres de sabedoria, governantes, líderes da igreja, pessoas idosas e tantos outros. Mas há uma interessante aplicação, há um interessante uso dessa palavra. E esse uso é feito pelo próprio Deus. Lá em Malaquias 1:6, o Senhor se apresenta como pai. Vejam o que diz o texto. O filho honra o pai e o servo ao seu senhor. Se eu sou pai, Deus está falando, onde está a minha honra? E se eu sou senhor, onde está o respeito para comigo? Diz o Senhor dos Exércitos a vós outros, aos sacerdotes, que desrespeitais o meu nome. Vós dizeis, em que desprezamos nós o teu nome? Vejam, é exatamente quebrando o quinto mandamento. Olha que coisa interessante. Deus poderia estar cobrando os sacerdotes, porque os sacerdotes não estavam tratando como Deus. Mas o Senhor Deus utiliza do quinto mandamento, se igualando a um pai. Ele está dizendo, vocês estão quebrando o quinto mandamento porque eu sou o pai de vocês e vocês não estão me honrando. Ao contrário, vocês estão me desonrando. Vejam que força, queridos, o quinto mandamento e essa estrutura que a Bíblia traz, dessas figuras que se assemelham a pai e mãe. Deus se coloca como pai e ele diz, você está quebrando a lei, você está quebrando a lei porque eu sou seu pai e você está me desonrando. Deus poderia ter usado o primeiro mandamento, mas ele preferiu usar o quinto mandamento, talvez trazendo mais peso e força a esse poderoso mandamento. Então, em certo sentido, todas as vezes que você quebra qualquer dos mandamentos, você está desonrando seu pai e sua mãe, porque você está desonrando a Deus. Quando você quebra o quinto mandamento, você quebra também todos os outros. Bom, e a gente vê isso também, queridos, lá, quando nós observando que as autoridades, elas merecem honra semelhante à devida aos pais. Então, aqui a gente está vendo por que é que a gente pode aplicar o quinto mandamento, ou esse é o sentido mesmo do quinto mandamento, às figuras de autoridade. E nós vemos aqui que as autoridades na Bíblia, elas merecem honra semelhante à devida aos pais. A gente vê isso de maneira muito clara lá em Efésios, quando o apóstolo Paulo trata ali sobre as relações familiares e profissionais, Efésios 5 e Efésios 6, e ele traz que a esposa ela deve submeter ao marido. Essa submissão é exatamente uma expressão de honra que a esposa deve ao marido. Os filhos devem se submeter aos pais, óbvio, eles devem honrar os pais, e os servos devem ser submissos ou devem honra aos seus senhores. As palavras que o apóstolo Paulo usa, elas têm esse mesmo sentido, essa mesma honra, esse mesmo peso, essa mesma reverência, essa mesma submissão. Ela se deve também da esposa para com o marido, da submissão dos filhos para com os pais e dos servos para com os senhores. E tudo isso se deve à reverência que essas figuras todas têm a Cristo, 5:21. Então, a expressão
com a qual você se submete ao seu marido, com a qual o seu marido ama você, com a qual os seus filhos te obedecem, ou com a qual os seus servos te servem, ou com a qual você serve os seus senhores, ela tem que ter reverência a Cristo, ela tem que ter ligação, ou ela parte de uma reverência, de uma submissão que nós temos a Cristo. Talvez a insubmissão, ou a não observância, talvez não, mas certamente a insubmissão, ou a não observância desse mandamento mostra que nós não temos reverentemente amado o nosso Deus, nós não temos honrado o nosso Senhor Jesus Cristo. E Paulo faz essa ligação bastante clara. Vejam, ele usa, inclusive, a palavra temor e tremor, lá em Efésios 6:5. Essa relação é uma relação tão grave que, outrora, apenas aplicado à nossa relação com Deus, ela também é aplicada a essa relação da mulher com o marido, dos filhos com os pais, dos servos com os senhores. Ele usa essa mesma palavra, temor e tremor. E é interessante que o Salmo 82, versículo 6, claro, ali o Senhor está imprecando contra os juízes, os falsos juízes, mas ele diz lá, ele chama essas autoridades de deuses. Tamanha era a importância que essas autoridades tinham. E isso fica uma lição bastante importante. Nós estamos vivendo um momento de profunda confusão de todos os lados, expressões de baixo calão, enfim, com relação às autoridades, mas nós precisamos entender que elas foram colocadas por Deus sobre nós e nós devemos a elas honra. Honra. Nós devemos orar por eles, mas nós devemos honra a eles. Nós devemos submissão a eles. E aqui fica aos meus colegas que são funcionários e empregados públicos. Você precisa servir ao seu Senhor com honra e submissão. Eu vejo na internet empregados, servidores públicos, crentes, se levantando contra o presidente da República, independentemente, aqui eu não estou me referindo a nenhum presidente particular, mas se levantando, dizendo impropérios, dizendo absurdos, falando, até se utilizando de chamadas fake news para levantar dúvidas sobre homens públicos. Você deve honrar eles, não só porque eles são seus líderes do ponto de vista da nação, mas porque eles são também o chefe direto de vocês. É pecado contra o 5º mandamento que vocês fazem. É pecado quando você comete a loucura de não executar aquilo que o seu chefe diz. Você está pecando contra o 5º mandamento. Isso é absolutamente claro aqui no texto bíblico. Então aqui a gente consegue observar que esse pai e mãe não são apenas os nossos progenitores, mas são também todos aqueles que nos são superiores. E agora a gente vai examinar, então, essa promessa que está atrelada a essa obediência. E essa promessa, ela tem dois lados, lá nos dois textos de Êxodo e de Deuteronômio. Primeiro, a promessa diz para que se prolongue os teus dias, e lá em Deuteronômio, para que você vá bem. Isso é uma expressão clara de uma palavra que nós, cristãos reformados, temos dificuldade de utilizar, mas é uma palavra bíblica, absolutamente bíblica, e esse mandamento traz ela de maneira evidente, que é... Então, não dizia respeito a uma vida longa propriamente dito. Quer dizer, um filho que morreu cedo, ele não honrava o pai. Não. Tem a ver com prosperidade. Plenitude em Deus em todas as coisas. É essa prosperidade que a Bíblia traz. É essa boa prosperidade. Você é próspero diante de Deus. Você pode não ter dinheiro, você pode andar num carro velho, você pode até nem andar em carro. Você pode andar em cima de uma carroça, mas talvez você possa ser próspero diante de Deus. E é essa a promessa. Sendo um bom filho, honrando pai e mãe, é essa promessa que está nos sendo legada. E esse é um princípio geral das Escrituras. Princípio geral. A gente observa lá em Deuteronômio 5, 32 até o 6:3, e aqui eu vou me até o 6:3, final lá da repetição dos mandamentos, diz assim: ouve, pois, ó Israel, e atenta em o cumprires, para que bem te suceda, e muito te multipliques na terra que mana leite e mel, como te disse o Senhor, Deus de teus pais. É uma promessa bendita do Senhor. Essa promessa é, sim, uma promessa atrelada à observância do mandamento. E é curioso que Paulo destaca isso, quando lá no Novo Testamento ele se refere a esse mandamento
como o primeiro mandamento com promessa atrelada a ele. Então é algo bastante importante, bastante significativo. Enquanto exista esse princípio geral das Escrituras, esse mandamento traz isso à luz. E existem outros textos, por exemplo, aqui nesses textos tantos que estão aí embaixo, há uma expressão de que a obediência à palavra do Senhor traz vida. Então a honra à vida, a palavra do Senhor traz vida. Também a gente tem o famoso texto lá de Deuteronômio 28, 27, que diz a respeito das bênçãos e maldições pela observância da lei. E a gente sabe que isso tudo está dentro de um contexto de aliança. A aliança que aquele povo fez com Deus, ela tinha como promessa a estada daquele povo numa terra específica, geograficamente localizável, a terra de Canaã. Então, na antiga aliança, existia essa ligação, há essa ligação entre a observância aqui do quinto mandamento, veja que coisa grave, né, coisa pesada, a resposta que Deus daria, que seria aquela terra e a terra que eles encontrariam paz. E aí a pergunta que fica é o seguinte: será que essa promessa ela permanece na nova aliança? Vamos examinar. Bom, na nova aliança a gente tem um texto bastante significativo que a gente já leu aqui, que é quando Jesus fala a respeito de deixar os pais e mães por amor a ele. Aqui há algo bastante significativo. Preste atenção. Obviamente, esse texto ele precisa ser interpretado. Então, Jesus está nos dizendo claramente que aqueles que deixam pai e mãe, versículo 30, que não receba já no presente o cêntuplo de casas, irmãos, irmãs, mães, filhos, campos, com perseguições, e no mundo por vir a vida eterna. Porém, muitos primeiros serão os últimos, e os últimos serão os primeiros. Obviamente, uma boa interpretação disso, dos exegetas, é o seguinte: que essas casas, irmãos, irmãs e filhos, significam a igreja. Claro que quando nós honramos a Deus de tal maneira que nós abandonamos os nossos progenitores por algum tipo de perseguição, ou simplesmente saímos de casa, vamos servir a Deus, viver a vida de maneira plena para o Senhor, e o que a Bíblia está dizendo claramente, esses aqui que estavam sendo perseguidos, eles iam receber o cêntuplo de casas, irmãos. Isso se refere claramente à igreja do Senhor visível. Quando você entra na comunidade da fé, você ganha uma nova família ampliada. A família de Deus, a sua família se amplia, porque ali você tem homens de autoridade, em certo sentido, seus pais. Ali você tem mulheres piedosas que podem aconselhar outras mulheres a se manterem casadas, em certo sentido, suas mães. Você tem irmãos, você tem casas onde você pode pousar. Eu mesmo, pela graça de Deus, tenho muitos irmãos e já fui recebido em muitas casas com verdadeiros banquetes. Para mim, isso é uma grande bênção. Mas há um segundo aspecto aqui que eu quero tratar, que são exatamente esses campos. John Frame, ao interpretar esse texto, ele diz que esses campos ele entende que são exatamente reinos, línguas e nações que seriam entregues ao povo. É exatamente a atividade missionária da igreja, o avanço da igreja, a pregação do evangelho, no qual nos seriam entregues reinos, línguas e nações. Veja que coisa interessante. Na antiga aliança existia uma promessa a respeito desse mandamento. E essa promessa era a cidade de Canaã, aquela cidade circunscrita, aquele lugar geográfico que o povo receberia, que manava leite e mel, mas era um lugar circunscrito. Agora vejam como a promessa de Jesus com relação à nova aliança. Na antiga aliança era uma terra, na nova aliança é a terra toda, são campos, reinos, línguas e nações. Quando você se torna crente no Senhor Jesus, quando o Senhor te chama para a sua presença, você não recebe uma escritura lá da terra de Israel, você não recebe um pedacinho de terra, mas a você é oferecida a participação na criação de uma nova terra, da terra toda. Se você se aplica na pregação do evangelho, você vai participar de um projeto que é muito superior à terra de Canaã, que já mandava leite e mel, era extraordinária, mas o que a promessa é muito maior, é a terra toda, não encontra limites geográficos, e Jesus ainda completa que no mundo por vir a promessa é pela vida eterna, uma vida nessa terra renovada. No entanto, Jesus não nos engana. Esse chamado é um chamado com perseguições.
E eu acho interessante ele colocar isso aqui. Por quê? Porque eu acho que essas perseguições, elas têm um aspecto pedagógico. Se antes aquele povo ficou muito vinculado e muito interessado naquela terra, de tal modo que até eles pecaram por causa daquela terra, agora nós precisamos entender que a nossa vinculação é espiritual, é maior, é pela vida eterna, é por uma terra maior. Isso faz com que a gente não se vincule tanto e não fique tão preso às coisas aqui desse mundo caído. E as perseguições, elas são sinal de que nós não pertencemos a essa terra. Então não há engano da parte de Jesus. Há, na verdade, uma lembrança, um alerta. E a pergunta que fica é o seguinte: por que será que essa promessa está atrelada ao quinto mandamento? Por que ela não está atrelada ao primeiro mandamento? Ao segundo, ao terceiro? E aqui vem uma ideia interessante, queridos. Vejam bem. Eu disse a vocês que o começo da transição era lá o quarto mandamento, quando a graça de Deus era estendida para todos aqueles que estavam debaixo da gestão do chefe da família, do chefe da empresa. Aqui já a transição se completa. E olha como ela se completa, queridos irmãos. E no quinto mandamento, nós observamos claramente que está atrelada, por quê? Porque nas quatro primeiras tábuas, obviamente, já existem muitos textos que dizem que amar ao Senhor sobre todas as coisas, que servi-lo, que adorá-lo da maneira correta, traz diversos prêmios, traz diversos benefícios. Vida, a gente viu lá as bênçãos ligadas à obediência, lá de Deuteronômio 27 e 28. Mas aqui está dizendo algo mais. Está dizendo que existe promessa de Deus se você amar corretamente os seus pais, se você honrar corretamente os seus pais. Aqui se completa essa transição. Ou seja, não é a nossa vida, ela não é só a adoração. A nossa adoração, ela se expressa também no amor ao próximo. E nós começamos a amá-los quando nós honramos os nossos pais, quando nós honramos aqueles que nos são superiores. Então vejam como a transição se completa. Agora, eu começo a entrar na minha vida relacional, e essa vida relacional só vai ser saudável, e ela será premiada na medida que eu honrar meus pais, meu pai e minha mãe. Eu acho isso muito interessante, eu acho isso muito significativo. Essa transição se completa. Agora nós estamos na segunda tábua, e existem promessas para que você honre seus pais e sua mãe e seus superiores. Então vejam, essas promessas benditas de prosperidade, de completude, de prosperidade em Deus, elas são aplicadas também quando eu amo corretamente os meus próximos, e eu começo a fazer isso amando corretamente os meus pais, referenciando, tratando eles com toda submissão e agindo de maneira grata com eles. Existe promessa de Deus para quando a gente também se relaciona de maneira correta com os nossos próximos. E lembre lá, todo próximo, começando com os pais. Queria fazer uma aplicação que é algo que tem me chamado bastante atenção e a atenção de todos, que é a juventude. Nós estamos em um período da vida em que os jovens têm sido absolutamente celebrados. A tecnologia avança de tal maneira que os velhos, os idosos, têm ficado para trás. E isso de ficar para trás em relação às tecnologias é atribuído, é como se fosse uma pecha que é pregada neles, como se eles se tornassem inúteis. E assim a gente abre mão de toda a sabedoria acumulada. É como se o jovem, porque ele sabe mexer no iPhone 10, no iPhone 11, no iPhone 12, ele se tornou uma pessoa que deve ser ouvida, em detrimento da sua avó. Ou porque a sua avó não sabe mexer no WhatsApp, ela se torna uma espécie de piada, que não consegue resolver qualquer outra coisa, ou não consegue ter uma palavra de sabedoria em relação a qualquer outra coisa, porque não sabe mexer em algum gadget, algum aparelho, algum device desses tecnológicos que a gente vivencia. A gente vê isso em empresas também. Homens que chegam a certa idade, mulheres que chegam a certa idade, são sumariamente demitidos por causa da sua idade, por causa do custo. Toda a sabedoria que eles possuíam é absolutamente jogada e empurrada de lado. A gente vê isso de maneira bastante clara. Eu me lembro de um jogador de futebol que ele já tinha uma idade bastante avançada para o futebol, e aí foram entrevistar, ele estava com um desempenho excelente, e ele disse: eu aprendi a andar nos atalhos dos campos.
Enquanto o jovem precisa dar uma grande volta, eu sei qual é o atalho que eu faço para executar aquela mesma tarefa, e essa é a sabedoria que nós temos abandonado em razão desse culto à juventude. Esse culto tem que acabar na juventude. Os jovens, de maneira geral, não sabem como resolver as coisas. Nós precisamos ser mais conservadores com relação à solução dos problemas, e isso nós conseguimos mediante a observância desse quinto mandamento. Quando nós damos ouvidos aos mais velhos, quando nós damos ouvidos àqueles a quem estão sobre nós. Eu já fui jovem, eu já fui um jovem que achava que sabia qual era a saída ou a direção que a igreja deveria tomar, ou que a empresa deveria tomar, e hoje eu chego à conclusão de que mesmo aos 40 anos, eu não tenho essa sabiência toda. Sabe por quê? Porque a igreja, ela se ouve muito bem há mais de 2000 anos, e ela está aí. Há empresas que são seculares, há maneiras de resolver as coisas que são muito antigas, e que minha juventude ainda não permite que eu enxergue de maneira clara. Nós precisamos acabar com esse culto e essa celebração da juventude, como se a juventude tivesse nas suas mãos a maneira de resolver as coisas. É verdade, os jovens são fortes, os jovens conseguem vencer o maligno, como diz um texto bíblico, mas eles precisam da sabedoria. E você que é jovem, não se irrite comigo. Ao contrário, procure ouvir seu pai, sua mãe, procure ouvir os idosos, para que eles lhe instruam e lhe deem sabedoria, e essa sabedoria vai te conduzir à vida, e um dia você vai ser um velho sábio que será ouvido e será celebrado por causa da sua sabedoria. Honra teu pai e tua mãe, para que os teus dias se prolonguem sobre essa terra que o Senhor teu Deus te dá. Mas talvez você tenha me ouvido durante esse tempo todo e você tem uma relação difícil com seus pais. Talvez você tenha sido objeto de abuso do seu pai. Talvez você tenha dificuldades com seu marido, porque seu pai traiu a sua confiança. Talvez você, jovem, tenha tido uma experiência de vilipêndio com alguém mais velho, e isso tenha te marcado para o resto da vida e tenha feito com que você achasse que determinado caminho é o caminho ideal para você viver e para que você experimente as vivências de amor. E todas essas coisas nos marcam de tal maneira que fazem com que esse mandamento corte o nosso coração, porque em certas circunstâncias é difícil honrar pai e mãe. Mas eu preciso te falar de uma pessoa que honrou seu pai de maneira completa. E se você quer honrar seu pai e sua mãe, você precisa depositar a sua vida nas mãos do Filho perfeito, do Filho excelente. O Senhor Jesus Cristo, no momento mais tenso da sua vida, ele honrou seu pai de maneira plena. Seu pai lhe virou as costas, porque Jesus tinha sobre os seus ombros e sobre o seu peito todo o pecado do mundo, e o Senhor Deus não pode consentir com o pecado. O Senhor Deus derramou toda a sua ira, e o seu filho não se rebelou. Ao contrário, o seu filho foi obediente em todas as coisas. E em meio a toda aquela agonia, ele ainda lembrou da sua mãe, quando a entregou para o seu querido irmão e amigo João, e recomendou que ele cuidasse dela. Querido amigo, se a sua vida te marcou de tal maneira que te impede de honrar o seu pai, você precisa olhar para Jesus, depositar a sua vida nas mãos dele e pedir a ele que ele te dê esse poder que o pai deu a ele, de ser obediente até a morte e morte de cruz. E olhando para a cruz, o Senhor Jesus te lavará de todos os teus pecados, sarará as suas feridas e te dará o poder de se reconciliar com seu pai, de amar o seu pai e sua mãe e de honrá-los como é devido a todo homem. Faça isso para a glória do Filho excelente. Que Deus abençoe você nessa caminhada, para que você tenha uma vida
longa sobre essa terra que o Senhor teu Deus te dá. Amém. Querido amigo, eu vou deixar aqui na descrição desse vídeo 2 pregações. Uma pregação minha nesse texto, pregação antiga. Pregação é uma outra mídia, uma outra maneira de expor o texto bíblico. Você pode ser bastante edificado por ela. E também de um irmão da minha própria igreja, do Tiago, que também, mais recente, expôs o 5º mandamento. Que Deus te abençoe e eu aguardo você na próxima aula. Até lá. Tchau!